Boa noite, Carlos. Você me ouve? Sim, estou ouvindo muito bem. Você também me ouve? Ah, legal. Te ouço sim. Meu nome é Júlia. Faço parte Júlia? da equipe do marketing aqui da FPCap, tá? Uhum. É, Estamos aqui com uma lista de espera. Até agora, a professora Andressa e o Carmine não estão aqui na lista, tá? Eu vou Tá, admitir primeiro vocês. E aí, quando vocês permitirem, eu admito os inscritos a entrarem, tá bom? tá ótimo. Muito obrigado, Júlia. Imagina.
Carlos, você sabe alguma coisa da professora Andressa, do Carmine? Não, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Ela me mandou o link, já tem tempo, inclusive, umas 6:30. Não falou mais nada. É, eles não estão aqui na lista, por isso que ainda não estão aqui. Aham. O Carmine disse que está aguardando. Mas qual que é o nome dele no Zoom aqui? Pergunta pra ele qual que tá sendo o nome dele, porque tem várias pessoas aqui esperando, né? Uhum. Tá como ETQ 0444. Ah, bom, eu já admiti ele aqui então. Tá. Carmine? Grande. Desculpa aí que eu tô com o nome errado, tô tentando mudar. Já mudei o nome da conta no Eu Windows e não sei agora como faz também, viu? Para mudar no Zoom. paciência. Vou ter que dar um jeito aqui. Agora, será que a Ah, Andressa peraí. também está com um nome Deixa eu esquisito? ver se eu consigo mudar aqui, peraí. Ah, achei. Aí, melhorou. Ah, sim. Na lista de participantes, você vai nos três pontinhos e você consegue mudar. Olha, aprendemos mais essa. Ah, Tudo bem? tudo bem, e você? Apresentei o assunto lá na empresa de auditoria Zoom, Você Moore, foi hoje, né? Hoje cedo? Moore, lá em Campinas, é. E aí, gostaram? Mas foi bom, É? foi Teve bom. polêmica? Não, assim, surpreendeu. Acho que esses assuntos surpreendem muito, né? Isso aí tá surpreendendo, isso aí tá pegando. Com certeza. Ô, Ah, mas Júlia, mandei mensagem para Andressa, mas ela não respondeu, tá? ela me mandou o link, foi ela que mandou o link, não foi? Sim, para mim também. Às 6:30, né? Uhum. É, até agora ela não tá na lista de espera aqui. Nós temos 35 pessoas na lista de espera. Opa, Uhum, bom público já, hein? uhum. Você mandou Agora mensagem. sim, agora sim, ela vai entrar. Já Ah, achei. sim. Oi, Andressa. Olá, boa noite. Boa Boa noite, noite, tudo moça. Como bem? é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Prazer revê-los. Tudo bom, Carlos? Tudo bom, Carmen? Tudo Que ótimo. bom vê-los aqui comigo no FPCAF. Na verdade, esse evento ele é uma forma também de agradecer a vocês dois, né? Porque Ah, que eu não bonitinha. estaria aqui se não, que eu sei muito bem se não fossem vocês. Então, meu muito obrigada, tá? Desde já e Imagina. pela É o parceria, Carmen. pelo apoio. 99% Carmen. Não, Não importa, mas é, olha, a gratidão ela é muito grande mas por é vocês. O simples, Andressa. A gente Carmine, pode indicar, mas quem se mantém é você. Ah, isso sim. Isso sim. O papel foi só ajudar a chegar. Depois, né? a Daí para manutenção aí frente é é por sua 100% conta. Andressa. Então, Conta e É, risco, até que né? tanto mérito é nosso, né? com Mas tá certeza. bom, mas obrigada mesmo assim, tá? Tá De certo, tá certo. coração, meu muito obrigada. Entendo. Bom, deixe-me ver aqui. Estamos só nós, por enquanto.
E o marketing? Tem 30 e poucas pessoas na espera. Isso. Então, o que que eu vou. Só para a gente alinhar, tá? Um pouquinho antes de nós começarmos. Eu sei que vocês já conversaram e eu deixei vocês muito livres, obviamente. Acho que Uhum, não faria sentido eu ficar aqui, né, delimitando, enfim. uhum, O objetivo é que seja um evento muito leve, é um evento sem muitas regras, né? E que vocês uhum, possam ali compartilhar, conversar, debater entre vocês. Eu acho que o legal do webinar é isso, né? uhum, Não é aquele evento cartesiano de um termina, o outro fala, sabe? Eu mesmo vou ter que sair, porque eu dou aula agora às 7h30, eu não vou uhum, conseguir ficar até o final. Eu vou Uhum. perfeito. apresentar vocês, e o evento depois, a partir das 7h30, ele segue com vocês, tá? Ah, Então, não se prendam eu não falo agora. Não, por favor, fiquem muito à vontade, né? O Carmen ele já participou de um webinar conosco, né? uhum, Então, o formato é esse, tá? E uhum, o objetivo, como o tema, né, aspecto jurídico e contábil, a ideia em trazê-los foi justamente em conciliar, né? Então, compartilhar um pouco da contabilidade e um pouco do jurídico, e por isso vocês, para que tenham essas duas frentes, tá? tá bom. Mas é isso. Então, o evento a gente estima um tempo aí de 1 hora, tá? Uhum, Mais do que isso, começa a ficar um pouco mais desgastante, mas não por vocês, mas porque os alunos, né, eles começam a ter ali, eles ficam esperando o momento de interagir, e aí quando não vem, eles caem um pouquinho. Então, acho que Uhum. seria legal um tempo ali de apresentação de cada um e abrir para Sim, perguntas e debates ao final, tá? tá No bom. mais, é isso. Tá bom? Ok. tá ótimo. Tá ótimo? Eu vou falar primeiro, tá? Já combinei com o Navarro. Tá bom, combinado. Bom, acho que é isso, pessoal. Deixa eu enviar aqui uma mensagem para a gente liberar o ingresso do pessoal. Uhum, E aí, Pode já desligar começa. pro. Pode, por favor. Pode. Pode Tá. sim. Só uma coisa. é, A gente tem aqui no Zoom anfitrião e co-anfitrião. Nesse caso, Uhum, sou eu que serei por causa da sala de espera. Mas uhum. depois, eu posso passar o anfitrião e o co-anfitrião pro Carlos e pro Carmine? Pode sim. Pode. Sem Tá bom. problemas. Ok, então eu vou liberar o Obrigada. pessoal aqui. Obrigada, Júlio. Imagina. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. professor Salvador. Já vi que está conosco, professor Carlos, professor Carmine. A todos que estão aqui conosco nesse webinar, que já estamos na segunda edição, tivemos a primeira há um ano. Contamos novamente com a presença do professor Carmine, que gentilmente aceitou o nosso convite. Quero agradecer a presença de ambos, do professor Carlos, do professor Carmine, e a cada um de vocês que se inscreveu, que está aqui conosco nessa quinta-feira, para estudarmos e aprendermos um pouco mais com essas grandes e ilustres presenças sobre a reforma tributária, e aqui conciliando dois grandes mundos, né? O aspecto contábil e o aspecto jurídico. Tá? Então, quero apresentar brevemente primeiro. Eu sou Andressa Gomes, sou professora e coordenadora aqui do MBA Gestão Tributária da FPCAF. Está aqui comigo o professor Carlos Navarro, professor da FGV e também é advogado, professor da FGV e também professor do nosso programa do MBA em Gestão Tributária. Professor Carmen, né? Eu vou falar.
auditor da Receita, tá bom, professor? Porque o senhor sempre será para mim um auditor, pode ser? Sim, aposentado. O professor Carmen ainda não compõe o nosso programa, o nosso corpo docente, mas brevemente, se Deus quiser, ele virá para cá para enriquecer mais ainda. É também professor da FGV e hoje estamos aqui para debatermos um pouquinho. Como que funcionará, tá? Só para que todos fiquem cientes e tranquilos. Cada professor apresentará um tempinho ali que eles reservaram, prepararam as apresentações. Ao final, pessoal, nós vamos deixar um tempo para debates e perguntas, tudo bem? Se vocês quiserem enviar no chat, não tem problema, mas eu sugiro, tá? E aqui recomendação, para que as perguntas e os debates sejam feitos ao final, para que eles possam apresentar tranquilamente e vocês depois terem esse momento de interação, tá bom? Agora, os professores poderão interagir entre eles, o que é muito legal, porque nós estamos num webinar, e não num congresso, num seminário, algo muito cartesiano. Então, o objetivo é que haja uma interação entre eles e que vocês, ao final, também interajam com os professores, tá bom? Então, agora eu passo a palavra ao professor Carmine. Seja muito bem-vindo novamente. Fique à vontade e obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Andressa. Obrigado, Navarro, pelo debate. A todos os participantes, na pessoa da Sônia Scioli, que eu estou vendo que está aí, minha colega auditora fiscal aposentada também, né? Então, e vamos direto ao assunto, né, para a gente não perder tempo. Vamos falar aqui dos aspectos jurídicos contábeis, e eu trouxe um tema que talvez o Navarro depois vá abordar a parte jurídica, mas eu vou falar mais agora da parte numérica. Eu, inclusive, nem sei se contábil é, né? Mas vamos lá. A parte numérica a respeito da negociação dos contratos com a entrada da CBS, que vai ser iminente. Nós estamos aí com a CBS no ano que vem em fase de testes, né, junto com o IBS, só que no ano seguinte a CBS começa a toda, né? E aí os preços como é que ficam? Então a questão é essa, é discutir os preços só com a entrada da CBS, sem a discussão do IBS nesse momento, porque de fato é nessa ordem que as coisas vão acontecer. Então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, né? E só peço para o Carlos me falar se está vendo, que aí ele Assim, falando, Carmen. já está vendo? Ótimo. Então eu vou puxar aqui, que eu estou vendo vocês aqui embaixo, e eu estou vendo minha tela aqui em cima. Então, se eu estiver olhando meio para cima, é porque eu estou com uma segunda tela aqui, ok? Então, vamos lá. É o seguinte, eu usei esse exemplo, que aliás é o exemplo que o Navarro colocou uma vez numa aula dele, e aí eu resolvi bisbilhotar o exemplo dele. Então é o seguinte, nós temos uma receita bruta aqui de 50 milhões, incide o ICMS de 9 milhões, né? Incide PIS/COFINS sobre a diferença de 50 menos 9, ou seja, o PIS/COFINS agora aqui não incide sobre ICMS, tese do século, é a discussão que está aí. Então, a receita líquida é 37.207.500, e aí aparecem aqui outros itens da demonstração de resultado do exercício, fazendo um lucro final aqui de 6 milhões e 400 mais ou menos, né? Ok? Então, primeiro passo... Carmen, deixa eu já Oi, fazer uma observação. pode falar. Porque você colocou DRE 26 e não 25, e aí alguém poderia pensar, pô, mas já tem teste de IBS, CBS em 26. É, E aí me parece, você vai me dizer se isso é verdade, que você está considerando que isso, né, não está na DRE, ou seja, não está na DRE, e IBS, nem vão CBS de zero a considerar, 1, né? e nem vão considerar, porque se cumpridas determinadas obrigações, essa empresa aqui não precisará pagar. Portanto, como essa empresa aqui é perfeita, ela é uma empresa do Navarro, foi ele que criou, né? Então, ela não vai ter CBS e IBS a ser pago. Então, o assunto é esse, tá? Ok, e eu coloquei a DRE de 2026 justamente que é em cima disso que eu quero renegociar ou refazer o preço de venda dessa empresa, certo? Então, a negociação de preço em função do fim do PIS/COFINS e inclusão da CBS. Para isso, eu preciso de uma alíquota da CBS, que, como vocês sabem, ainda não existe, né? Então, eu peguei aí uma fonte qualquer, que no caso aqui uma notícia IOB, e a notícia falava que a CBS está estimada em 8,7. Eu vou usar esse número
porque precisamos de um número, não vai fazer muita diferença, espero que seja próximo disso mesmo. E aí, no nosso caso, a CBS, que virá a existir em 2027, ela vai ser 8,7% sobre a receita líquida, sobre esse número aqui, ó, né? E eu estou partindo do princípio aqui que para eu manter a neutralidade desse contrato aqui, que dessa situação aqui dos clientes dessa lojas NNT, né, lojas NNT SA, 37.207 é a nossa referência, ou seja, eu quero que ela seja mantida, ou seja, em 2027, eu quero que isso fique igual, né? Meu parâmetro é manter a receita líquida, né? Já que novos tributos vão aparecer e agora a CBS sequer da DRE vai participar, né? Então, essa é a brincadeira que eu quero fazer com vocês aqui. Então, nós vamos usar a receita líquida como fonte de parâmetro de neutralidade. Eu quero que essa empresa seja neutra, já que os contratos estão sendo renegociados, o meu parâmetro de neutralidade é a receita líquida. Perfeito? Então, feito isso, feitas essas considerações, vamos fazer conta, né? Para fazer conta, eu vou buscar a neutralidade da seguinte forma. Olha só. A receita bruta de 2027, né? Tirando o ICMS, vai dar a receita líquida de 2026. O ICMS vai ser a receita sobre a receita bruta e o ICMS vai incidir sobre a CBS, gente, né? O ICMS vai incidir sobre a CBS. Então, esse aqui é a base de cálculo do ICMS. E como eu tenho a receita líquida de 2026, que é 37, que eu acabei de mostrar para vocês, então a única incógnita dessa equação é a receita bruta de 2027. Então, eu consigo brincar aqui, certo? CBS não faz parte do resultado, vai ser por fora. Vai dar esse número maluco, né? Se eu aplicar 18% desse número aqui, dá os 582. A receita líquida eu tenho, que é os 37.207.500, né? Portanto, vai somar com os 582, né? Ele passa para o outro lado. E o resultado vai ser dividido por 82, conseguir a receita bruta de 2027. Quer dizer, essa receita bruta de 2027 vai proporcionar a mesma receita líquida de 2026. Essa é a brincadeira que nós estamos fazendo aqui, né? Feitas as contas, né? Acho que se apegar nas contas não vale a pena perder tempo com isso. Nossa DRE vai começar assim, a de 2027, ó. 46, Carmen, 40, oi? não vale a pena ficar explorando, né, totalmente a conta, mas acho que vale dizer que vai ser confuso, né? Esse Sim, momento em que a gente tem tributo por dentro convivendo com tributo por fora, né? Então é uma exatamente. coisa que ninguém está acostumado ainda a fazer. Não, e tributo incidindo sobre outro tributo, né? Né? Então, que já acontece hoje, mas vai acontecer depois, né? Mas está aqui, né? O ICMS, então, a CBS que vai ser apurada por fora é 3.237. Esse ICMS é calculado sobre a receita bruta mais a CBS. Isso dá, se eu fizer essa conta, eu chego naquela receita líquida, atingir meu objetivo, certo? Então, para começar, né, eu nem conversei com os clientes da loja ZNT, né? Eu nem conversei com os clientes. Vamos imaginar que eles sejam pulverizados. Nós estamos falando de uma loja de varejo, né? Então, digamos, os novos clientes vão ser surpreendidos com essa nova realidade, né? Ele vai ver, eu acho interessante a gente pensar na etiqueta de preço, né? Que vai estar no produto final, né? Se isso aqui fosse um produto só, a etiqueta de preço iria indicar que o preço é 46, não é isso? Né? E que além dele tem 3.237 de CBS a ser pago. Portanto, o valor a ser pago pelo cliente é a soma desses dois números, os 46 milhões aqui com os 3.237 aqui, né? Esse é o valor a ser pago e que vai estar indicado no preço. E será que o ICMS vai continuar oculto? Que geralmente ninguém fala do ICMS, né? Porque ele está dentro do preço, portanto fica, né? Então teremos um problema aqui, mas espero que fique destacado aqui para o consumidor, né? No caso aqui o varejo, que a CBS é esse número aqui e está por fora do preço de venda, né? E aí, continuando a nossa DRE, eu causei um transtorno a mais aqui para a nossa discussão, né? Qual que é o transtorno que eu estou causando? Eu estou causando esse transtorno aqui. Vamos começar por esse, nem vou olhar os outros. Vamos olhar o custo da mercadoria vendida. Digamos que o fornecedor das lojas NNT é um fornecedor do lucro presumido. Agora sim vai começar uma negociação, porque eu vou pegar meu fornecedor e quero negociar com ele. E a premissa que eu vou adotar é a mesma que eu adotei aqui. Receita líquida igual.
é um bom início de conversa, né? Vou falar, né? Um bom início de conversa da negociação do contrato é eu falar que meu fornecedor também tem que ter a mesma receita líquida. Parece fazer sentido isso, né? E aí, vamos lá. Então, veja, a minha DRE agora, ela está totalmente incerta. Por quê? Porque eu tenho aqui o lucro presumido, o CMV que eu tenho que calcular de novo, né? Que eu espero que seja o mesmo, né? Isso, né? E aí a gente vai continuar a brincadeira falando aqui folha de salários e depois eu tenho demais despesas. E eu criei aqui duas despesas, uma de serviço advocatício, uma de aluguel, e quem fornece esses serviços é uma empresa do Simples e quem fornece o aluguel é a empresa do presumido. Que tal? Estamos aí com um cenário factível, né? Uma coisa que pode acontecer de fato na vida real, né? Então vamos lá, vamos negociar com essas pessoas aí. Primeiro com o fornecedor da, do meu estoque, aquele que alimenta o meu estoque, né? Então vamos ver qual é o valor de compra desse fornecedor. Se o custo da mercadoria vendida é 25 milhões, qual será o valor de compra, né? Quer dizer, qual é o valor da nota fiscal, né, em 2026? Qual é o valor da nota fiscal desse fornecedor de tal forma que o CMV seja 25 milhões, né? Essa é a pergunta. Tem uma conta a fazer aqui, né? E essa conta aqui é mais complicada do que a anterior, tá? Então aqui é o seguinte, ó, gente. O valor de compra das mercadorias, eles são o seguinte. Essa empresa, Lojas NNT, ela se credita de PIS/COFINS, porque ela é do lucro real, ela tem crédito base e contrabase, né? Então, ela vai ter um PIS/COFINS de crédito na base dela, certo? Um PIS/COFINS de crédito na base dela. E esse PIS/COFINS, ele é mais ou menos assim, ó. Ele é 9,25% sobre um valor de tal forma que o resultado dê 25 milhões. Então, ou seja, ele é por dentro dos 25 milhões. Então, calculando aqui 25 milhões dividido por 1 menos 9,25, colocando o imposto por dentro, vai dar, e tirando os 25 milhões, o valor final, eu consigo chegar no meu PIS/COFINS, 2.548, né? Então, 25 milhões, 2.548. Por outro lado, esse valor de compra final, né, tirando o ICMS, tem que dar esses 25 mais 2 aqui, esses 27 milhões. Então, com essas duas contas, eu chego nesses números que estão aqui. Veja que o ICMS deu 6 milhões 047 aqui, não é isso? Eu vou só voltar à tela anterior. Veja quanto era o ICMS. Ah, não, aqui eu não consigo. Não consigo, desculpa. Não vai dar para comparar agora. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Porque eu não tenho ainda a nota fiscal do fornecedor. 6 milhões 047 é o ICMS que incide sobre os 33, né? 18% sobre 33 dá os 6 milhões, né? E tirando o ICMS, logicamente 33 menos 6 vai dar os 27 que nós estamos falando, e a gente chega lá nos 2.548, que tirando também dá os 25. E agora eu gostaria de colocar um aspecto contábil. Então, finalmente chegamos a um aspecto contábil importante, que é como é que eu registro o estoque, né? Então, o estoque dessa empresa, ele tem um estoque inicial, que não me importa agora saber, e a gente enfia essa compra aqui de 3.595 como se fosse uma compra só, né? 33.593, aí eu coloquei o número errado, é 33.595, tá? Então, desculpa, tá aqui, tá errado, mas as contas finais estão certas. Coloco ele aqui, tá? E aí, sabia que ia ter alguma coisa digitada errada, né? Aí a gente coloca tira o ICMS daqui, porque o ICMS gera um direito a recuperar de ICMS. Então, eu tenho aqui uma conta do ativo que vai diminuir, que vai ser oriunda da diminuição do estoque aqui. E esse 2.548 também é um PIS/COFINS a recuperar, porque a lei do PIS/COFINS me dá esse crédito de base e contrabase. E aí o saldo, né, levando em consideração que está digitado errado aqui, né, o saldo final vai ser 25 milhões, que vai ser transferido, em última análise, para o custo da mercadoria vendida na DRE. Essa é a nossa brincadeira, né? Veja que essa empresa tem um ICMS a recuperar e um PIS/COFINS a recuperar, que não fazem parte do estoque. Obviamente, meu custo dela em 2026 é 25 milhões. Está feita, conseguimos chegar no valor de compra, né? E como se fossem, então, as somas, né, de todas as notas fiscais que essa empresa recebe. Exatamente. Ou como se fosse um fornecedor só, tanto faz. Isso. De Só qualquer uma forma, coisa importante, Carmen, que você foi bem bonzinho, que quando a gente vai fazer isso na prática, às vezes tem mais uma coisa piorando aí, que é o IPI, que muitas vezes, esquece então, IPI, é né? isento. Você não estava sabendo, né? Se esse cara tá comprando de um industrial com o IPI, ele não é, né? Porque ele é
é um varejista, então ele não é É, contribuinte. Esse isso, IPI estaria dentro do CMV, né? concordo. Porque ele não se recuperaria. Então seria ainda outra Esquece, por situação. favor, vamos colocar um item a menos. Fala, Salvador. Eu não sei se é o momento de falar, não, tudo bem? Tudo bem, Carmen? Aham, tudo Mas bem. aqui a gente está apurando os cálculos do CMV, né, do custo. A gente não descobriu ainda qual que é o valor da nota fiscal, porque o fornecedor está no lucro presumido, né? Não, não, mas o valor da nota fiscal é esse aqui, ó, 33.595.377. Porque para Mas, eu aqui, né? Eu peguei o valor da nota fiscal, tirei o ICMS, gerei o meu crédito de PiscoFins e cheguei no CMV. não, eu Esse, só perguntei isso porque o fornecedor do lucro presumido é 365, né? não, mas calma. Ah, tá, beleza. Não, é por isso Isso que eu está na falei, não sei, DRE. por isso que eu Isso falei, não sei se você está antecipando alguma não. coisa. Desculpa, Boa, então. não, foi bom ele ter falado, porque aqui está escrito PiscoFins crédito da base. Isso aqui é o Isso, direito você que está vendo, essa você empresa tá tem vendo de os gerar. créditos. Isso, Agora isso. vamos ver a DRE dele para chegar nisso que você está Isso. falando, Quanto que ele né? pagou de PiscoFins, Então né? agora eu quero reconstituir a DRE do fornecedor, pelo menos a primeira etapa lá, né? Então vamos lá. Como fica a negociação com o fornecedor? Veja bem, o fornecedor do lucro presumido, ele é o valor de venda dele é o mesmo, gente, né? Se não for, a gente fez a conta errada, né? Se não for, a gente fez a conta errada. Ele parte de 33.595 e aí a gente tira o ICMS, né? De 6.047, perceba, lógico, o ICMS é o mesmo. E aí, se a gente tirar 33 menos 6, vai dar aqueles 27 que eu falei, só que o PiscoFins dele, eu digo até que o tributo que incide aqui é outro. Não é aquele lá do cliente dele, né? Esse aqui é um outro tributo que chama PiscoFins cumulativo. É outro tributo, não é o mesmo, né? Aliás, não é esse PiscoFins que gera crédito para ele lá. O crédito que gera para ele lá é um crédito que a lei deu, né? Mas ninguém pagou aquele crédito que está lá, aquele crédito da base. Eu vou só voltar aqui. Isso aqui ninguém pagou, gente. Isso aqui ninguém pagou. A lei que dá esse crédito, porque é base contra base. Não é isso? E agora, quando a gente passa para o item seguinte, a gente vai ver o PiscoFins que o fornecedor está sujeito e o PiscoFins dele é diferente, é 1 milhão, tá vendo? E aí, veja que a venda líquida dele deu 26 milhões. Não deu. Os Porque 25. se ele, gente, se ele fosse lucro real, aqui daria 25 milhões certinho. Isso. Mas ele não é lucro real. Ele é lucro presumido. Portanto, o fornecedor vai chegar para o cliente dele, lojas NT, e vai dizer: olha, lojas, né, o meu ponto de partida é 26 milhões. E aí eu vou calcular a nova CBS, calcular o ICMS, e vai ficar assim, ó, tá? Quer dizer, né, comparando aqui aquilo que eu já falei, né? Houve uma diferença de PiscoFins aqui, né, na verdade? Houve uma diferença de PiscoFins aqui, porque esse aqui ninguém pagou, a lei que deu. Está no Isso. texto legal esse número aqui, né? E aí nós temos um conflito. Por quê? Porque a loja ZNT vai ter um custo diferente agora. A loja ZNT vai ter um custo no final de 26 milhões, né? Bem, se ele quiser buscar a neutralidade, olha como é que fica o fornecedor. Ele vai falar, olha, é o seguinte, a minha venda bruta é 32, por que é esse número? Porque eu tô tirando o PiscoFins. Ó. Então ele tira 1 milhão de 33, vai chegar em 32. Ele vai vender por 32, o ICMS vai incidir sobre esse número, e a CBS vai incidir, veja, agora vai entrar um tributo que é muito maior do que o PiscoFins que ele pagava, né? Que era um tributo estranho lá, PiscoFins cumulativo, né? É muito maior, né? É 2.309. Ó. Mas o legal disso aqui é que isso aqui ele repassa, né? Isso aqui não afeta o resultado dele. A CBS é por fora, sequer ela passa pela DRE. A CBS só vai sensibilizar contas de passivo e ativo das empresas. E aí nós temos aí a venda líquida de 26.542, e nessa forma que as coisas são, porque o ICMS ele é semelhante à CBS no aspecto de contabilização de CMV, né? Nós vamos ter a nossa empresa Lojas NNT com o custo incrementado em 1,5 milhão, mais ou menos. Os 25 viram 26,5. E a loja NT,
que ela vai fazer? Eu coloquei aí um pressuposto que ela vai concordar e vai continuar, né? Mas veja bem, isso aqui é só para a gente continuar nosso exemplo. Como é que vai ficar a discussão da loja NT com o fornecedor dela do lucro presumido? Por que essa discussão aparece? Ela aparece porque os regimes são diferentes. A empresa, o fornecedor é o regime do lucro presumido e ela é lucro real. E isso aí não vai casar nunca, porque o PIS/COFINS de um é diferente do PIS/COFINS do outro. As coisas não fecham. E aí nós vamos ter o grande problema da negociação. Eu posso antecipar algumas situações aqui, né? Lojas NNT vai pressionar para que esse fornecedor reduza o preço. Logicamente que se esse fornecedor, não sei se ele tem capacidade de reduzir o preço em função dos demais custos e despesas dele, né? O que ele tem aqui para frente da DRE eu não conheço, né? Eu posso conhecer essas informações, acho que eu conheço, porque eu tenho a nota fiscal dele, mas eu não tenho outras informações a respeito dele, né? Então eu não sei se ele consegue. E se a nossa querida loja ZNT procurar algum concorrente no mercado, ela vai buscar. Quem sabe o concorrente que antes tinha o preço maior era do lucro real e agora consegue ter um preço menor, né? Quem sabe ele chega em 25,5 aqui, né? Ao invés de 26,5. Então, se perceba que aqui o bicho vai pegar, porque a diferença não é pequena no exemplo que nós montamos, né? Porque eu falo nós porque o Navarro criou o exemplo, mas ele não fez essa parte que eu estou fazendo agora. Ele colocou a mudança de preço lá em cima e esqueceu o restante, não, porque não dava para ele falar sobre isso na aula dele. Então, agora eu estou colocando essa questão aqui para vocês, né? Mas, assim, vamos prosseguir admitindo que a loja NT tem gordura suficiente para segurar as pontas nos 26,5 e vai continuar, né? Continua com esse fornecedor. Vamos ver como é que vai ficar a DRE dela. Ó, veja só. A DRE dela, 46,085,572, tal, chegou na receita líquida. Isso aqui é o que a gente já tinha visto. E agora apareceu um custo que era diferente do anterior, que era 25 milhões, agora 26,5. Então o lucro bruto dela vai para 10,664. Perceba a diferença entre o lucro bruto dela aqui contra o lucro bruto dela antes, em 2026. Né? Tá? Aquela diferença de 1,5 milhão mais ou menos está aparecendo aqui. Mas, logicamente, que vai aparecer, estou colocando aqui até para ilustrar, a apuração da CBS. Né? Essa aqui é a CBS na venda desta aqui, e aqui o crédito oriundo da compra. Crédito esse, gente, que vai ser pago pelo fornecedor, diferente da situação anterior. Né? Então, até para vocês perceberem a diferença daquela loucura que era PIS/COFINS não cumulativo, um tipo de tributo, versus PIS/COFINS cumulativo, que é outro tributo totalmente diferente, né? E agora ambos estão sendo extintos. Então a gente fala assim, quando vai extinguir, vai extinguir quantos tributos que nós vamos extinguir, que está escrito na reforma? 5 é mais. Porque tem o PIS/COFINS não cumulativo, tem o PIS cumulativo, o PIS não cumulativo, tem o COFINS cumulativo, COFINS não cumulativo, e tem mais um monte de PIS/COFINS dentro do Simples. Cada tabela tem o seu. Então, você imagina quantos tributos nós estamos tirando. Na verdade, eles têm só o mesmo nome, mas eles não são o mesmo tributo. Né? É totalmente diferente. Né? Então, essa é a grande verdade. Tem o monofásico, que é também Não, uma pelo amor de loucura na hora Deus. que você faz isso, porque tem um monte de alíquota zero e tal, né? É um outro tributo também, né? Se a gente pensar no monofásico. Né? Muito bem. E aí, vamos prosseguir agora com a negociação com as empresas de advocacia e o aluguel do lucro presumido. Né? Então, vamos lá. Se a despesa de aluguel foi 635,200, qual foi o valor bruto do aluguel? Né? Muito bem, o valor bruto do aluguel é essa empresa de lucro presumido. Né? Se é a empresa de lucro presumido, olha o que acontece. Aluguel também gera PIS/COFINS na base da loja NNT. Então, aqui, a loja NNT, ela tem aqui uma diferença aqui de 9,25, que transforma esse valor do aluguel bruto em 699,944, praticamente 700 mil. Né? Então, desses 700 mil aqui, mais ou menos 65 mil, que é essa diferença aqui, 64,744, é mais um PIS/COFINS a recuperar. Ó, a gente já tinha aquele anterior, lá do CMV, agora tem um PIS/COFINS a recuperar desse aqui, 64. E aqui acontece o mesmo problema. Por quê? Porque a empresa que aluga, o
O locador, ele é lucro presumido. Ele não paga 64 mil de PIS/COFINS. Então, né, como é que funciona com ele? Ele vende por 699.944 o aluguel dele, né? Paga 3,65 em cima, portanto, o valor líquido do aluguel é 674. Como esse PIS/COFINS vai deixar de existir, eu, locador, falo, olha, para manter a mesma situação econômica financeira do contrato, meu preço novo é esse aqui, ó. O valor do aluguel de 2027 é 674. Veja, né? 674 vai ser o novo custo da loja GNT, enquanto que o custo anterior era 635, porque a diferença aqui, esse 64 ele se creditava, e agora não vai se creditar mais. Então temos um problema semelhante, né? Semelhante ao que nós vimos agora da mercadoria. Vai gerar um CBS, mas tem uma redução de 70%, né, no aluguel. Vai gerar CBS, mas com uma redução de 70%. Portanto, nós vamos ter uma diferença de praticamente 40 mil nesse aluguel, em desfavor da Lojas NNT. Mais uma coisa, reduzindo o lucro final da Lojas NNT, certo? E a gente achava que a introdução da CBS seria neutra, gente. Não será. A introdução da CBS não será neutra. Né? Tem mais um conflito aqui. Se tinha conflito com o fornecedor, tem um conflito com o locador. Mas nós vamos seguir adiante. Vocês estão vendo aqui, ó, que agora a apuração da CBS, lógico, a CBS não vai ser apurada anualmente, mas eu estou ilustrando o que vai acontecer. Nós vamos ter um total de débitos nesse valor, que é o total das vendas, e começou a gerar crédito aqui, né? Certo? Só que agora, serviço advocatício seria o próximo item, admitindo novamente que a Lojas NNT suportou mais essa bucha, né? Mais uma coisa que vai prejudicar o lucro dela. E ela vai para os serviços advocatícios do Simples, né? Lógico, a gente tem já aqui a diferença dos dois itens, né? O lucro bruto sendo afetado e agora os 635 viraram 674, quase 40 mil a mais, né? Para a gente poder ilustrar. E agora, por fim, os serviços advocatícios, o valor da nota fiscal do serviço é 350 mil, e essa empresa é do Simples. Né? Então, aqui, para a gente ilustrar o exemplo, eu tive que enquadrar em que lugar da tabela do Simples ela está. Aí eu fui buscar. Né? Que valor que ele vai colocar na mesa de negociação? Ele, empresa do Simples, né? Hoje, como ele é do Simples, o custo para lojas NNT são os mesmos 350 mil. Ela não gera crédito. O valor total, né, da nota. Né? É o total da nota, não gera crédito. A legislação do PIS/COFINS não gera crédito para serviço advocatício, mas a legislação agora da CBS e do IBS vai gerar crédito para CBS e IBS. Então, nós temos aí uma situação um pouquinho diferente. Né? E aí, veja só, ele vai olhar, eu peguei aqui o primeiro pressuposto, está na terceira faixa da Receita Bruta Anual, né? Optou pelo regime geral da CBS e a faixa de renda é essa aqui, ó, 360 a 720, tá? Portanto, olhando a tabela, nem trouxe a tabela aqui, a alíquota é 10,20%, ou seja, desses 350 mil, ele paga 10,20%, praticamente só 35 mil de tributo, que são, no Simples, são uma cesta de tributos, né? Quais são os tributos? São esses, né? Desses 35 mil que eu falei, 20,8% é imposto de renda, 15% é CSLL e assim por diante. Né? ISS é 40%. Olha, no Simples ele paga ISS sobre aluguel. Incide ISS sobre aluguel em outras situações? Não. Não, esse é serviço advocatício. Serviço advocatício. Desculpa, confundi tudo. Mas ele paga provavelmente mais do que no SUP, se ele não tivesse no Simples. Pode ser. Não, 40% de 10%, dá 4%. Né? 40% de 10%. Mas é que a advocacia paga por profissional, não paga pela receita bruta. Ixi, então, É fora do Simples, fora do então Simples. O Simples é esse outro tributo maluco, né? É outro tributo maluco. E a gente consegue dizer que dentro do Simples tem uma tal de PIS e um tal de COFINS que não tem nada a ver com o PIS/COFINS do lucro presumido, nem nada a ver com o PIS/COFINS do lucro não acumulado, né? Não cumulativo. Então, chegando aqui na DRE da empresa de serviço advocatício, ele vai falar, ó, eu tenho uma DAS aqui de 35.700 e eu, empresa de serviço advocatício, esse pressuposto eu não coloquei aqui, eu vou fazer parte do regime regular, ou seja, eu vou ser contribuinte da CBS e do IBS, como diz o pessoal do CECIF, vai participar do clube, né, Sônia? Vai participar do clube, eu vou ser membro do clube. Então, para ser membro do clube, então a minha tabelinha lá de DAS vai desconsiderar o valor de PIS/COFINS que eu pago dentro dela. Então, esses 7 mil mais esses 300 aqui, ó, vão cair fora. E o meu novo serviço vai ser
342, e eu vou pagar uma CBS de 20.867 porque tem uma redução de 30% nas empresas de serviço de advocacia. E aqui nós temos aqui, agora, finalmente, a empresa NNT tem um benefício de 7 mil e pouco, 7.344. Agora, por isso que ela forçou a barra para que a empresa fique no regime regular, né? Faça parte do clube, né? Como o pessoal do CECIF fala. E aí, Ela vai desembolsar mais, né, Carmine? Mas ela ela vai vai ter. desembolsar mais, mas ela vai se creditar também de valores que, porventura, ela tem aqui na entrada. E quem vai pagar esses 20 mil, né, vai ser a loja NNT, né? A loja NNT vai pagar 342 mais 20, mas ela vai se creditar, tá aqui, ó, 342 mais 20, e vai pagar menos CBS. Então, eu até fiz aqui uma apuração de CBS nessa brincadeira toda aqui, porque não incide CBS no salário, né? E pelos itens que estão aqui na DRE, vão incidir CBS só sobre esses três que estão em amarelo. E aí nós temos aí a aquisição de mercadoria dando crédito, aluguel dando crédito, serviço advocatício dando crédito, coisa que os PIS/COFINS hoje não gera. E aí, obviamente, ó, veja só, a loja ZNT pagou tudo isso aqui, ó, certo? E falta pagar 889 para chegar no número final. Só que ela recebeu 3.237, né, gente? Ela recebeu 3.237. Portanto, essa é a cara desse novo tributo. A loja NNT é um agente arrecadador só. É só estar pegando de um e passando para o outro, né? E veja a nossa DRE como é que ficou, né? Com todos esses itens alterados, né? Podemos comparar com a DRE anterior e ver que ao final meu lucro que era de 6.416 passou para 5.269, provocando uma redução considerável. E aqui a gente tem essas situações e a gente tem que pensar o seguinte: lógico que isso aconteceu porque esta é do lucro real e principalmente o fornecedor é do lucro presumido. Mas imagine que acontecesse o contrário, que esta fosse do lucro presumido e o fornecedor fosse do lucro real. Aí nós teríamos uma situação em que esta empresa do lucro presumido estaria numa situação mais favorável. Então ela ia ter um resultado final mais interessante. Mas não adianta achar que está favorável, porque como todo mundo faz parte da cadeia, vai ser pressionado a baixar preço, né? Portanto, voltando para a negociação aqui no meu fornecedor, eu vou querer que esse fornecedor me cobre menos de mim. Portanto, eu vou entrar na DRE dele. Eu falei para vocês que a nossa parâmetro de neutralidade estava na receita líquida, mas é capaz que o nosso parâmetro de neutralidade deva estar no lucro antes do IR. Quer dizer, as negociações, se forem tentando ser o mais neutro possível, deveriam estar no lucro antes do IR, né? Ou então, alguém abrindo mão de lucro, né? Que também pode ser, né? Nesse processo todo. Acho que era isso. O resultado com as premissas reduziu o lucro, os regimes de lucro real presumido, se eles fossem invertidos, aumentaria o lucro. Se a empresa e o fornecedor tivessem no mesmo regime, não haveria alteração. Isso é interessante ver. Se as duas empresas estivessem no mesmo regime, não haveria alteração. E, por fim, se as lojas NT conseguir fornecedor do lucro real, vai ter pressão. Ou seja, isso aqui é só alguns dos cenários, que são muitos. Eu vi que a Sônia levantou a mão, o Henrique Lopes levantou a mão. Acho que podemos abrir para eles perguntarem, né, Carlos? Podemos, claro. Vamos lá, Sônia. Eu só aplaudi, porque nós já temos conversado a respeito disso, Carmen e eu, a respeito dos impactos, e agora com números isso ficou muito visível. Todos os contratos necessitarão ser revistos. Então, eu gostaria aqui de aplaudir vocês e estou aqui Obrigado. assistindo. Muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Sônia. Sempre gentil. A senhora está certíssima. Teremos agora as disputas de planilhas, né? Ou as guerras de planilhas, né? Porque, obviamente, há contratações, algumas poucas, que já são planilha aberta, né? Então, algumas questões de licitatórias, às vezes, quando você contrata um industrial, você é o dono da marca, contrata chama de TPM, né? Que é um industrial que faz para você. Muitas vezes a negociação também é de planilha aberta, mas eu diria que hoje é a exceção, né? A exceção é você abrir tudo e falar, não, vamos negociar aqui minha margem, né? Meu lucro antes do IR.
A regra não é essa, né? A regra é a gente não entra tão fundo na contabilidade do outro, assim, para saber qual é a receita líquida, qual é o CMV, qual é a margem bruta, e isso irá acontecer, imagino, a partir de agora, né, Carmen? É isso aí. Navarro, passo a palavra para você. O Rafael quer perguntar, mas eu quero Vou passar para o registrar aqui Rafael antes. que tem 55 participantes aqui, quer dizer, contando com nós três aqui, junto com a Market FIPECAF, 52 participantes, que legal, tá bacana. Fala, Rafael. Pessoal, boa noite. Parabéns pela explicação. Esses efeitos eles são muito interessantes. A gente começa a entender como eles podem ser perversos, né? Uhum, Então, a simplicidade e a neutralidade estão passando longe, na verdade. uhum. Você comentou algumas vezes ali de que o IBS e o CBS não vão passar pelo resultado. Isso está pacificado já? Porque eu vi bastante discussão com relação a essa contabilização, né? Se vai ser só ativo, se vai ter que ter contas de compensação, transitórias, porque o crédito ele pode não ser, ele pode estar previsto, mas enquanto o fornecedor, o cliente não pagar pelo split payment, ele não está confirmado. Então, essa questão da contabilização, queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como que vocês estão enxergando esse ponto. Quer falar primeiro, Navarro? Ou quer que eu fale? Olha, eu vou falar porque a gente Participando está de uma discussão, por isso. Não, e a gente está nos papéis muito legais, né, Carmen? Porque você está falando de aspectos contábeis sem ser contador, e eu vou falar de contrato sem ser contratualista. Então, diante disso, a gente está numa liberdade enorme, né? Exatamente. Assim, eu diria, Rafael, que a minha interpretação é que não passa por receita, né? Então, esses tributos não estarão no DRE, não estarão no resultado. E do lado do balanço, né, naquilo que é o tributo a recuperar, eu entendo que ele já é um ativo desde o momento em que você faz o negócio jurídico, tá? Ou seja, até antes de entrar no estabelecimento, que é uma regra diferente de hoje, né? Hoje eu tomo crédito de CMS quando a mercadoria entra. Então, o sujeito emitiu a nota, mas demora 5 dias para chegar, eu não posso tomar crédito de CMS. Eu preciso esperar entrar. Aqui eu entendo que eu já tenho crédito desde o momento em que o serviço é prestado, a mercadoria sai, né? A transação é realizada. E aí, o momento, do ponto de vista contábil, tá? E aí, o momento na apuração, é sim que fica esperando o tal do pagamento, né? Vinculado ao pagamento, com uma coisa importante, né? Desde que tenhamos mecanismos, acho que esse é um ponto que a gente às vezes esquece, né? O crédito só estará vinculado ao pagamento a partir do momento que nós tenhamos mecanismos ou de split ou de uma espécie de retenção na fonte, né? Por parte do adquirente. O que não irá acontecer em 1º de janeiro de 2027. Tá? Não há hipótese, ninguém está trabalhando com a hipótese de que todas as operações tenham split funcionando perfeitamente em janeiro de 27. O que a gente fala de split hoje é ou PIX, ou boleto, ou os dois. Então não vai ter para TED, não vai ter para DOC, né? Não vai ter para cartão de crédito, de débito, isso não vai existir. Só no B2B e opcional, ou seja, 1º de janeiro de 27, se tudo der certo, que é o que se imagina, o split vai estar bastante reduzido. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas pensando no final da linha, né? Quando de fato tiver vinculado ao pagamento, porque o split já está rodando, eu entendo que ainda assim isso não é um ativo contingente ou algo que eu não deva reconhecer. Para mim já é um ativo desde o momento inicial, e aí depois é só a questão do momento que eu levo para apuração. Aí não sei se o Carmen concorda comigo. Sim, eu concordo em vários aspectos, mas, o Rafael, nós vamos ter uma nova relação, né? Eu acho que tem certos riscos que o empresário não vai querer correr, né? Eu não preciso correr risco de crédito com pagamento de imposto, né? Se eu tenho dinheiro para pagar imposto e vou pagar o meu fornecedor, né? Eu tenho que ter certeza que esse fornecedor vai recolher, porque eu tenho a opção de eu mesmo recolher. Porque as novas formas de distinção e os créditos que vão ser gerados com esses novos tributos, eles só têm origem no pagamento. Aliás, só tem origem no pagamento que você mesmo faz. Portanto, se você vai confiar no seu fornecedor, é um risco que você está correndo, só se você já tem uma relação constituída há muito tempo, né? Onde você, de certa forma, eu fico imaginando grandes varejistas, por exemplo, que negociam hoje com os seus fornecedores prazos de pagamento muito longos. E prazo de pagamento longo não vai ser atingido pelo split. Então, você pega, por exemplo,
120 dias, né? 120 dias. Um fornecedor, um adquirente grande varejista, que tem um poder de barganha enorme, o que ele faz? Ele enfia 120 dias na goela abaixo, porque aquele fornecedor quer ter o produto na prateleira desse varejista, que é uma grande vitrine, né? Por isso que ele topa, e ele entra nessa, né? Às vezes vai buscar crédito do risco sacado, como nós vimos nas americanas, né? Para poder se valer, né? Você está entendendo como é que funciona? E aí o que acontece? O adquirente, que tem uma relação dessa, né? Que ele tem um poder de barganha muito grande, ele vai querer continuar enfiando goela abaixo do seu fornecedor. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai pagar tudo dali 120 dias, inclusive o valor do tributo. E o fornecedor vai ter que apurar por competência. Emitiu a nota fiscal, naquele mês ele apura, no mês seguinte ele paga. Veja, o fornecedor paga o tributo antes de receber a parte dele, sequer a parte dele, né? Portanto, os grandes varejistas eles vão continuar fazendo isso, porque basta o fornecedor falhar no pagamento do tributo, que no mês seguinte o produto não está mais na prateleira. Então, ele vai ter a guerra aí entre particulares, percebeu? Na hora do pagamento, né? Então, tem certos riscos que não precisa correr. Ou seja, se você acabou de contratar um fornecedor, não conhece ele, por que você vai entregar o dinheiro na mão dele para ele pagar o tributo? Não faz sentido. Então, as coisas, as operações vão mudar, ninguém é vítima nesse processo, porque a lei deu opção de você resolver isso sem correr esse risco, né? Então, logicamente, que se você passar por uma situação dessa, né, tem esse risco de crédito, e porventura você tiver uma perda, ela é uma perda ocasional que ela vai ser registrada na sua DRE como uma perda. É uma provisão que você constitui num primeiro momento para depois perder. Pode acontecer, né? Ou seja, pode acontecer que a DRE seja impactada por perdas de créditos que ele gerou e efetivamente não foram honrados como ele perceberia. Mas vamos tratar isso como exceção e não como regra, né? Entendi, obrigado. Quando a legislação fala do split ou recolhimento pelo adquirente, eu acho que o mecanismo de recolhimento pelo adquirente vai ser muito mais amplo do que o split no primeiro momento. Mas o Exatamente. fato é que a implementação já enseja a necessidade, né, da confirmação, da comprovação do pagamento para que eu possa tomar o crédito. Então, eu Perfeito. entendo que o split vai ser reduzido, mas a obrigatoriedade eu entendo que talvez tenha uma abrangência maior pelo recolhimento pelo adquirente, não necessariamente pelo split em si, né? Uhum, tá certo. Mas vamos cenas dos próximos capítulos, né? Cenas dos próximos Navarro, acho que capítulos. Mas você a tem que fazer questão sua era mais apresentação. a contabilidade. Obrigado. Essa parte É isso ficou bem aí. clara. Obrigado. Vamos lá, Navarro, agora segue adiante. Nós Vamos lá, antecipamos as a minha perguntas. apresentação não é em formato de apresentação. Sim, Mas pode fazer antes, sua deixa eu fala. também render as minhas homenagens para minha querida amiga Sônia. Eu não tenho nem roupa para estar no webinar com a Sônia, gente. Isso é verdade. Vamos aqui colocar minha tela, que não tem o CR Consultoria. A Sônia já tem o SA Consultoria, não? A consultoria dela é SA. Ela é SA. Bom, meus caros, como eu adiantei há pouco para vocês, eu vou falar desses aspectos contratuais, né, que tem muito a ver com o que a gente já vem enfrentando com os clientes a partir do momento em que eles se deparam com esses números que o Carmine mostrou, né? Então, o cliente começa a calcular os impactos no DRE dele, depois passa a olhar para os seus fornecedores, né, para aqueles com quem ele mantém relação, e aí começa a entender que não vai ser simples, que as negociações que ele já possui hoje não vão dar conta da reforma tributária, né? Ou seja, pegando aí o gancho da fala do Rafael, é o momento da gente agir e de simples isso aqui não vai ter nada, né? Não tem nenhuma simplicidade aqui. Essa vai ser uma transição bastante complexa, com vários pontos de vista, né? E esse exemplo do Carmine é maravilhoso, né? A gente tem ali, o Carmine usou a expressão neutralidade, né? Mas a gente acabou tendo neutralidades. A neutralidade do fornecedor é os 26, a neutralidade da NT é os 25, ou seja, né, a gente começa a ter esse tipo de conversa nesse momento. E aí, eu trouxe aqui alguns elementos que a gente já vem discutindo e que me parecem importantes. Primeiro,
que é uma coisa que eu ando falando bastante obviamente, eu não estou querendo passar a perna em ninguém, né, quando eu falo isso aqui, mas é por uma ótica de olhar para cada realidade mesmo, né? Então, o meu mandamento número 1 da negociação é: o que serve para o contrato de venda não necessariamente serve para o contrato de compra. Então, assim, quando a gente pensar em quais são as cláusulas, em como, né, olhar, a gente vai ter que entrar em certas particularidades. De novo, não é só para, eu sou maior que o meu fornecedor, eu vou ferrar ele, ou eu sou maior que o meu cliente, eu vou ferrar ele. Não é isso. É que há particularidades como essa que o Carmine mostrou do 26 para um, 25 para outro. Então, não necessariamente tudo que eu colocar no meu contrato, aliás, eu diria até que ter contrato padrão, né, eu só tenho esse aqui, já é um problema. Mas mesmo se eu falar, não, eu quero ter um contrato de venda padrão, né, acho que você vai ter dificuldades. Se tiver um cliente do Simples, ou enfim, esse tipo de coisa vai impactar. Mas esse padrão, ainda que você tenha, não vai ser o padrão da compra, né? Ou não deve necessariamente ser, né? Posso até ao final chegar à conclusão que as cláusulas são as mesmas, mas eu preciso. Esse é o meu ponto de chegada e não o meu ponto de partida, tá? Então, esse para mim é o primeiro mandamento. Depois, negociação por preços líquidos, né? Isso aqui eu trato como o básico, né? Talvez o básico seja a gente começar a pensar em mudar os nossos contratos para preços líquidos. Mas não é só isso, e não é sempre isso, né? Ou seja, de novo, o exemplo do Carmine aqui, né? O 26, o 25 que vira 26, né? Então, tá bom, preço líquido, mas preço líquido de quem, cara pálida? Né? O meu CMV ou a sua receita líquida? Então, isso aqui é uma primeira lógica, né? Sair colocando, não, eu vou mudar todos os meus contratos para preço líquido e acabou. Não resolve, né? Acho que isso como eu disse aqui, um ponto de partida. A transição, me parece que ela pode ser especialmente difícil, né, complexa, por conta dos impactos de IBS e CBS nos tributos atuais, né, o Carmine mostrou aqui, e não é só o impacto no ICMS, é o impacto se for um prestador de serviço no ISS, é o impacto em outros tributos mais pontuais, então se for uma remessa para o exterior, tem lá seed royalties, né, tem um monte de coisa aqui, né, o próprio imposto de renda retido na fonte, um monte de coisa que tem a mais, dependendo do setor eu tenho CID combustíveis, então assim, o impacto de IBS e CBS nos tributos atuais é algo que eu tenho que olhar com muito cuidado, né? Eu tenho que entender quais são os meus tributos, entender quais são os tributos do meu fornecedor e entender como essas coisas interagem, né? Eventualmente até numa tributação do lucro, né? Se eu estiver fazendo uma negociação de lucro líquido e não bruto, eu preciso entender se o cara for presumido, o que acontece com o presumido na reforma tributária, né? Quando o IBS substitui, a CBS substitui o PiscoFins. A gente vai reduzir o lucro presumido? Não sei. Então a gente precisa, né, tratar disso nessa negociação de preço, na minha avaliação. Outra coisa que já começamos, né? O Rafael já introduziu aqui o assunto conosco, já aqueceu, que é essa questão do crédito vinculado ao pagamento e essas duas possibilidades que a gente vai ter, né? Eu ando chamando de retenção na fonte por falta de um nome melhor, mas hoje o Carmine usou um nome melhor, né? Ele falou só o pagamento pelo adquirente, simplesmente, do tributo. E o tal split payment, né? São os mecanismos que fazem com que o crédito vinculado ao pagamento se opere, né? Sem que eles funcionem, o crédito como é hoje, não está vinculado ao pagamento. E aí, vamos quebrar nessas duas situações, né? Então, essa que eu estou chamando de retenção na fonte. Então, tá bom, vamos colocar no contrato, vamos decidir quem vai ser responsável pelo recolhimento dos tributos. É o fornecedor ou é o adquirente? Se isso não tiver em contrato, meus amigos, e de novo, eu não sou contratualista, mas se isso não tiver em contrato, eu entendo que não dá para eu simplesmente falar para o cara, não, vou te pagar líquido, né? Vou fazer aqui a retenção e azar o seu. Não, o cara pode, no extremo, me acionar, né? Entrar com a ação e falar, não, se eu emitir uma nota aqui com esse total, você tem que me pagar isso. Então, acho que Aliás, tem que Navarro, mudar. sobre isso, está faltando a regulamentação exatamente de como é que vai ser o recolhimento pelo adquirente, né? Tem que Exato. haver uma transferência de responsabilidade, né? Uma transferência formal. E acho que essa transferência vai ter que ser via sistema, entendeu? Você tem que entrar no sistema e falar, não, 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 sou eu, né? E aí eu tenho um prazo para pagar. Eu acho que vai ser assim, não dá para ser diferente.
Porque E nos imagino contratos que seja particulares, com anuência, né? Se for os sistema contratos com anuência, particulares né? não pode mudar o sujeito passivo, né? O sujeito passivo continua sendo fornecedor. Ele só vai mudar quando houver a participação do fisco. Por isso que eu acho que vai ter que ser no sistema, né? Me parece. Aí, vamos imaginar que então a gente vai, né, negociar para que seja o adquirente, né? E aí você vai ter o sisteminha para imputar, acho que é bom esse insight do Carmine. Mas tá bom, né? Não sou eu que vou lá imputar e dane-se o outro, né? Imagino que seja algo que o outro precisa anuir no mínimo, né? Tá bom, então como que a gente senta na mesa para tratar disso? Né? Eventualmente o outro pode não querer, né? Por qualquer motivo, ele pode né, querer receber e depois fazer o seu pagamento. Então, como que a gente acomoda, né? Então, a gente já vem discutindo com clientes várias questões. Então, tem gente dizendo assim, claro, também isso sempre depende do tamanho de um versus o outro, né? Mas vem discutindo várias circunstâncias. Por exemplo, dizer que se o meu fornecedor entrar em recuperação judicial, aí eu vou fazer sempre, enquanto ele estiver em recuperação judicial, ou seja, uma premissa de que ele está com problemas financeiros, né? Entrar em recuperação judicial. Então eu digo, ó, no dia a dia eu não consegui. O cara é forte, é um cara importante, né? Estou comprando, sei lá, da Braskem. Vai ser fácil negociar com a Braskem? Não vai. Então, mas eu posso tentar colocar uma cláusula que, ó, se você entrar em RJ, aí eu me reservo o direito de fazer isso. Então, pode ser uma questão. Ou então, um novo, né? Então, falar, olha, você quer ser meu fornecedor? Eu não te conheço, o Carmen também falou isso, né? Não te conheço, não confio em você. Então, enquanto você for novo, e a gente vai definir o que é novo, 6 meses, um ano, o que quer que seja, eu vou fazer a retenção sempre, né? Ou você teve atrasos recorrentes. Então, por 2 meses seguidos, eu vi que você não pagou no dia. Eu estava esperando, né? Imaginar que o tributo vença dia 20. Estava esperando dia 20, meu prazo de pagamento é 90 dias. Tá? Ou seja, meu fornecedor deveria pagar no dia 20 do mês seguinte, e meu pagamento está distante. Aí chega lá dia 20, eu vejo que na apuração assistida não ficou verdinho o crédito dele. Eu falo, opa, esse cara aí então não pagou o tributo no vencimento. Né? Talvez ele esteja com problemas financeiros, está enrolado. Então, será que esse é o momento de eu falar, ó, mais uma, se no mês seguinte, não estou nem dizendo que ele ficou eternamente sem pagar, mas ele pagou atrasado, né? Pagou lá só no dia 25. Será que no mês seguinte eu já não posso ter uma cláusula que diz isso? 2 meses seguidos que você, né, não pagou no vencimento, eu estou achando que você está mal das pernas e me reservo o direito de fazer a retenção. Ou seja, são várias circunstâncias, né, que a gente pode pensar para isso. Agora tem o contrário, né? Tem o cara que combinou, mas o outro não fez o pagamento. O outro que se enrolou. Né? Então, combinamos ali e falar, não, você vai fazer a retenção, vai me pagar líquido. Beleza. Aí ele deveria pagar, imagino eu, né? Que isso não está regulamentado como o Carmen disse, mas imagino que ele deva pagar no vencimento. Então, fez uma compra hoje, dia 13 do 11, o tributo vence no dia 20 do 12, entendo que ele deveria fazer esse recolhimento para o fisco dia 20 do 12, ainda que o meu prazo de pagamento com ele seja 90 dias. Então, ele descasaria, né? Ele faz o recolhimento para o fisco e depois, lá no 90 dias, ele me paga líquido. Mas aí ele que não fez. Né? Aí é o contrário. Aí eu estava esperando que ele fizesse o pagamento no vencimento, ele não fez. E aí? Né? Como que a gente trata isso contratualmente? Né? Vou ter multa? Vou ter juros? Ou é ele que vai ter multa e ele que vai ter juros? Né? Então, a gente precisa entender. Ou como que eu comprovo o recolhimento? Falou, ó, não baixou aqui para mim, parece que você não pagou. Não, mas eu paguei, toma aqui o DARF, né, da CBS. Então, como que a gente trata essa relação? Né? Agora falando do split, né? Falei da retenção na fonte, falando do split. Eu já disse para vocês que o split, né, o que se diz aqui, em todas as. Eu gostei dessa expressão. Quem que usou essa? Acho que foi o Edson Fernandes, que usou as entrevistas normativas. Não sei se vocês já ouviram essa, né? Então são as entrevistas que as pessoas lá do governo vão dando e que a gente vai usando essas informações, né? Então, hoje, dia 13 de novembro de 25, o que as pessoas vão dizer em entrevistas é que o split não será full em janeiro de 27. Né? Então é isso que eu falei, talvez só boleto de Pix, B2B, opcional, né? Então, como que a gente vai tratar isso aqui, né? Ele é opcional para Pix, né? Janeiro de 27, ele é opcional para Pix. Pô, eu posso obrigar então o meu fornecedor a receber em Pix?
Eu posso obrigar o meu fornecedor a fazer a opção, então? Fala, olha, é opcional, mas para você ter relação jurídica comigo, eu quero que você opte. Porque, como o Carmine disse, eu quero ter essa segurança, né, ao pagar que eu vou ter o crédito. Então, como que a gente trata disso? Né? Tem que colocar no contrato, falar para o cara, olha, a partir do momento que o Pix, que o split for opcional, eu quero que você faça a opção. Né? Vamos aqui tratar de qual é o meio de pagamento que a gente vai usar para isso. Ah, mas o nosso contrato fala que é TED, então vamos mudar. Se a TED não está funcionando, vamos mudar o contrato, vamos colocar que é o Pix. Ou seja, né, vamos pensar em que tipo de obrigações as partes vão né, mutuamente se colocar para que a gente defina, né, ou force, entre aspas, né, essa possibilidade de aplicação do split. Há contratos que não terão split, de jeito nenhum. Né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu nem estou falando de pagamento de cheque em dinheiro, tá? Estou falando de situações corriqueiras em que não há split. Primeiro caso, pagamento por conta e ordem. Né? Se eu faço um pagamento por conta e ordem, não tem split. Um caso absolutamente comum, reembolso. Né? Meu funcionário foi lá, meu colaborador foi comprou, aí eu vou lá e faço o reembolso para ele. Né? Entre todas as outras possibilidades de pagamento por conta e ordem. Né? Ou situações em que eu não pago diretamente, mas o sujeito faz a retenção. Né? Então vamos pensar sei lá, num Mercado Livre da vida. Né? Não sou eu que pago a comissão do Mercado Livre. O Mercado Livre recebe, né, o dinheiro da venda, retém a comissão dele e me paga líquido. Então não vai ter split, gente, porque eu nunca vou estar pagando a comissão para ele. Né? Então, essas situações, eu preciso entender se o meu contrato tem essa realidade. Porque como que eu vou encher meu contrato de cláusula de split se é o contrato em que tem uma retenção? Né? Não tem o menor cabimento. Então a gente precisa separar esse tipo de situação. Quarto item que eu trago aqui são documentos fiscais, né? E aí seja em relação à emissão, seja em relação ao preenchimento, né? O correto preenchimento. E aí trouxe aqui algumas coisas, né? Então, a questão do adiantamento com notas de crédito e débito, né? Então, como que a gente vai tratar disso? Eventuais erros, né? Em relação ao destaque. Entendi que a minha base era assim o assado, entendi que a minha alíquota era 60%, então como que a gente trata isso? Discussões judiciais que podem ter, o sujeito pode falar, não, o meu entendimento é que eu tenho a redução de 60 e eu vou brigar, né? Então eu vou discutir, vou depositar. Pô, como que a gente trata isso? Enquanto o cara está depositando, eu não tenho crédito. Né? Então, vai fazer sentido? Depende, dependendo do preço, tudo mais, pode ser que sim. Mas como que a gente trata isso no contrato? Né? E aí depois, quando ele perder, né, ele vai pagar o tributo, o depósito vai para o fisco, e eu vou pagá-lo e ter esse crédito? Como que a gente vai tratar, né, dessas questões? Discussões administrativas também, eventualmente. O sujeito destacou com redução de 60, eu tomei crédito reduzido, aí ele foi autuado e perdeu. E foi lá e pagou o resto. E aí? Né, como que a gente trata? Né, uma coisa é eventualmente eu ter o crédito, até acho que eu vou ter. Agora, eu preciso pagá-lo então, né? Mas isso tem que estar em contrato. E aí pagá-lo eventualmente, né, só do principal, claro, sem eventuais multas, juros. E aí ele precisa me avisar, né, se ele entrar com uma ação, se ele fizer uma consulta, né, porque na pendência da consulta também ele pode fazer o tratamento que ele entende que é o mais adequado. Então, né, me comunica previamente, me pede autorização, não, só me avisa depois. Né, esse tipo de coisa a gente precisa dispor contratualmente. Reembolso de despesas, isso aqui é um pesadelo, né? Porque a gente tem um universo hoje, né? Falo aqui da advocacia, que a gente tem, né, muito comum, né? Essa despesa aqui do estacionamento, do Uber, tal, a gente pede reembolso, isso muda completamente na reforma, né? Então, esse tipo de despesa, né, que eu antecipo em meu nome e o cliente contratualmente me reembolsa, tem que estar na base, né? Então, precisamos tratar disso, precisamos mexer nas cláusulas de reembolso. Né? Preciso dizer que isso vai ser incluído na base. Quando eu reembolso algo que está em nome do meu cliente, aí é mais tranquilo, né? Paguei, sei lá, custas em nome da empresa, depois ela vai me reembolsar, e tudo bem. Agora, quando é uma despesa em meu nome, um Uber, um hotel que eventualmente eu fechei, a gente tem que incluir isso na base. Outra coisa, né, que a gente já discutiu com clientes, não pagamento de IBS e CBS como cláusula ou como uma condição para rescisão. Não, se o cara não está pagando, é uma hipótese, por exemplo, para que eu possa rescindir sem multa, né, alguma coisa desse tipo.
Inclusão de multas contratuais na base de cálculo do IBS da CBS, né? Essa também é uma novidade da reforma. Hoje a gente não tem isso, né? Para fins de ICMS, por exemplo. Então, uma multa, depois, por qualquer questão, né, por uma multa por atraso no pagamento, simplesmente, né, ela vai ser incluída na base de cálculo e esse ajuste eu preciso, me parece, tratar contratualmente. E aí, meus caros, por último, né, me esforcei para ficar em uma página aqui só, por conta do tempo. Por último, uma cláusula tratando de creditamento indevido. E aí, inclusive em relação ao crédito presumido, né? Acho que assim, o creditamento indevido pode acontecer numa situação em que, por exemplo, eu tomei um crédito maior e depois notou-se que aquela operação deveria ter um IBS, CBS menor, e alguém vem me dizer, pô, seu crédito foi maior, né? Sei lá, era um produto que o meu fornecedor tratou como tributação integral, mas depois viu-se que tinha uma alíquota zero. E aí alguém poderia vir e falar, olha, você não tem esse crédito, vou glosar esse crédito. Não sei como isso vai ser, tá? Exatamente, porque aqui a gente tem essa questão do pagamento, significa que o sujeito pagou, enfim, né? Ele muito provavelmente pode ter problemas de repetir isso por conta do 66. Então, talvez para um crédito normal da não cumulatividade seja mais tranquilo, mas para um crédito presumido, não necessariamente. Né? Então, aquelas situações de crédito presumido, eu preciso ter certeza que o meu fornecedor está cumprindo com as condições. Né? Então, quem é esse cara? Por exemplo, o transportador autônomo. Né? Vou contratar um transportador autônomo, vou tomar transportador de carga, né? Autônomo, vou tomar o crédito presumido. Mas e aí? Eu tenho que ter certeza que ele cumpre as condições para ser um transportador autônomo, né? Ou que ele cumpre para ser um produtor rural, não contribuinte, ou seja, eu preciso entender a situação dele, inclusive colocar esse tipo de coisa no contrato, né? Falar, olha, é isso aqui, e eventualmente na hora que você passar lá, no caso do produtor rural dos 3.600, você tem que me avisar, porque eu tenho que mexer tudo, né? Meu cadastro, meu sistema, tenho que parar de tomar esse crédito presumido para tomar um crédito normal da não cumulatividade, ou seja, né? Então, por qualquer motivo, né? Que eu gere um crédito, né? Vamos imaginar que seja esse motivo do presumido, ou eventualmente por erro, fraude, qualquer coisa por parte do meu fornecedor, me parece que a gente precisa ter algum tipo de disposição contratual a esse respeito, tá? Bom, corri, falei, desculpe até pela velocidade, porque está um pouco adiantada a hora, mas queria ouvi-los. Então, se a gente tiver, não consegui acompanhar o chat, tá? Me perdoem com o compartilhamento. Se alguém tiver algum comentário, estou totalmente à disposição de vocês. A Sônia coloca no chat aqui, quanto mais estudo, mais desafios se apresentam. Não se sintam sozinhos, estamos juntos. Palavra de consolo aqui, né? É muito bom. Com Ai, certeza. que legal. Ó, terminamos aqui com 54 participantes, praticamente a mesma quantidade. Está todo mundo participando. Eu acho que as perguntas foram feitas ao longo da apresentação, né, Navarro? A gente abriu espaço no meio, por isso que nós terminamos um pouquinho depois. A aula parece que está gravada sim, Jorge Vinícius colocou aqui, a aula está gravada, então perguntam se querem, se pode disponibilizar o material, posso. Eu vou pedir para a No meu caso Andressa também. colocar à disposição, eu vou fazer aqui um PDF da apresentação que eu fiz e a Andressa coloca, tá bom, gente? Acho que é isso, né? Carlos, Sônia aqui, Salvador, Rafael, estou vendo só quem está aqui com a câmera aberta, a Gabriele também está aqui com a gente, Lorena e quem mais? Com a tela aberta são só esses, e aos demais também, muito obrigado pela participação e pela discussão. Obrigado, gente. Navarro, Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigada, boa Vou mandar para a noite. Andressa também, tá? O meu, é isso aí. e ela compartilha com Obrigada, vocês. E aí, por favor, Carlos, quem for incluindo novas Carmen. coisas de contratos, vai depois compartilhando com todo mundo. Vamos difundir esse conhecimento. Sensacional. Não vou nem dormir hoje de tanta preocupação. Conseguimos causar um transtorno aqui, então. Legal. Então tá bom. Tchau, gente. Muito obrigado a todos, hein? Tchau, gente. Obrigado, Tchau, Navarro. boa noite. Obrigado, Carmen. Jorge Abração. Vinícius aqui que abriu a tela. Muito obrigado.